Olá. A Câmara aprovou a proposta de emenda à Constituição que muda as regras para pagamento de dívidas do governo com indivíduos e empresas já reconhecidas pela Justiça. A chamada PEC dos precatórios, pelos que a defendem, e PEC do calote, por seus críticos, é o tema do Câmara Debate que começa agora. Eu recebo os deputados Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo. Senhores, sejam muito bem-vindos ao Câmara Debate. Coronel Armando, eu começo pelo senhor. A votação dessa PEC, ela não foi fácil. No primeiro turno foram 312 votos sim, e aí lembrando para quem nos assiste que eram necessários, no mínimo, 308 votos sim. E no segundo turno, o governo conseguiu mais votos, conseguiu 323. A que o senhor atribui esse crescimento do número de votos no segundo turno, se a votação do primeiro turno foi tão polêmica? Bom, primeiro, houve uma pressão das bases nos dois lados, tanto para o lado de quem votou a favor da PEC, quanto do lado de quem votou contra. Teve parlamentares do nosso lado que votaram contra numa primeira vez, que foram pressionados a votar. Então, isso aumentou o nosso quórum de votos. O segundo ponto foi a presença maior de deputados nessa segunda votação. Primeira votação, havia gente no exterior, houve retorno de pessoas. Então, com isso, o nosso quórum foi mantido. Houve uma mobilização até do presidente da Câmara, marcando uma sessão na segunda-feira, com efeito administrativo, que trouxe mais parlamentares para Brasília. Então, isso faz parte do jogo político. E essa mobilização, no dia da votação do segundo turno, havia um quórum maior. Eu acho que essa é a principal razão da votação ter dado 323 no segundo turno. Só um esclarecimento para quem nos assiste, o chamado efeito administrativo que o parlamentar comentou, é basicamente o seguinte: o deputado que não vem tem um ponto cortado, perde dinheiro no salário. Deputado Alencar Santana Braga, o governo contou com votos de partidos de oposição, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno. Não foi, de fato, o caso do PT, o PT votou integralmente, não. O que o senhor acha que aconteceu que alguns partidos de oposição, como o PSB e o PDT, votaram junto com o governo essa proposta? É um prazer a gente estar aqui falando com vocês, cumprimentar o Coronel Armando, nosso colega de Estado, cumprimentar a Maristela. Olha, eu não vou dizer os partidos, mas alguns deputados desses partidos, né? Acho, na minha opinião, eu acho que o voto foi equivocado, porque a gente premiou a incompetência do governo e premiou, diria que um negócio bilionário que está por detrás dessa PEC. Digo incompetência porque o governo diz que para criar um programa de auxílio precisa dar programa que vai valer somente durante um ano, precisa dar um calote de bilhões no pagamento de precatório, que são sentenças judiciais já transitadas em julgado. Ora, uma incompetência absurda. O governo que não está sabendo administrar os seus recursos. E pode ter certeza, se o governo fizesse um projeto específico de um auxílio para ajudar a população, assim como nós fizemos todo momento, desde a primeira proposta, quem apresentou, inclusive, foi a oposição em 2020, nós votaríamos a favor. Então, está premiando a incompetência e, ao mesmo tempo, favorecendo, diria, os amigos do Guedes. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um precatório, que depois de anos brigando na justiça para ter uma decisão favorável, tem lá para receber 100, aí agora vai ficar mais 10 anos na espera. Algum espertinho do sistema financeiro vai dizer, olha, ao invés de você esperar 10 anos, eu te pago 20. A pessoa na necessidade vai vender por 20. Quem comprou vai ganhar 80. Isso, eu estou dizendo de bilhões. Estou dizendo de bilhões, não é de 100, não. E o que é pior, as pessoas que compraram vão poder usar esses títulos para pagar concessões públicas. Quer dizer, o governo vai privatizar, vender alguns bens públicos ou conceder a exploração comercial e as pessoas vão usar esses títulos comprados muito mais barato na praça para pagar o próprio governo. Então, assim, diria que é uma crueldade, uma maldade, né, o que está sendo feito com essa PEC do calote, dá um calote no devedor, no credor, e premia
premia justamente os amigos do Guedes, da Faria Lima, que devem estar felizes, que vão comprar bilhões em precatório a preço de banana, ganhando muito mais em cima. Deputado Coronel Armando, o que o senhor tem a dizer em relação a essa crítica feita pelo deputado Alencar Santana Braga, de que a forma como foi aprovada premia a Faria Lima, né, o que ele está chamando dos amigos do ministro da Economia, Paulo Guedes? Bom, primeiro, eu discordo dessa afirmação aí, porque o precatório, na verdade, é uma decisão judicial, sim, mas a origem desses precatórios vem do governo Lula, do governo FHC, do governo Dilma, dívidas que deixou-se de cumprir obrigações, deixaram de cumprir obrigações e que se materializaram nesse orçamento 2021 para 2022. Então, o que o governo tem a dizer é que gostariam sim de estar pagando o precatório normalmente, mas que cada governo tem que fazer a sua parte. Se a gente começa a ver a origem dos precatórios, cada uma delas remonta a governos anteriores, deixando de cumprir obrigações, e agora cai no governo Bolsonaro, num ano complicado. Nós estamos saindo da pandemia, dentro de um processo de pandemia, onde se não privilegiava a orientação das pessoas, era não privilegiar a economia, o que gera mais dificuldade, e o governo tem que estabelecer uma forma de regularizar suas contas. Então, eu não vejo como calote, vejo como um ajuste necessário. Eu também sou advogado e reconheço a importância, mas agora nós temos que fazer uma opção entre pagar para alguns, inclusive ali tem indenização política da Comissão Nacional da Verdade sendo paga agora, uma coisa que eu contesto anteriormente, porque foi visto só um lado nisso, tem indenizações políticas, tem uma série de eventos ali, tem o Fundef dos professores, concordo, alguns estados deixaram de cumprir, tem estados, e a percepção aqui, nós temos que ouvir os estados e municípios. Nós tivemos uma marcha de prefeitos aqui a Brasília pedindo que fosse aprovada a PEC dos precatórios. Então, aí vai depender do ponto de vista. O que nós não podemos é prejudicar a nossa população não fazendo um auxílio que é necessário. E é por isso que muita gente, mesmo da esquerda, foi convencida no relatório do deputado, que fez ali, do Hugo Mota, que fez uma negociação com todos os partidos, procurou atender às necessidades, e com isso houve até o convencimento de pessoas da esquerda. Eu respeito cada um que decidiu, isso é natural, faz parte da nossa obrigação. Eu, como base do governo, votei a favor, mobilizei outros parlamentares para votarem a favor, mas eu não entendo como uma PEC do calote, como está sendo colocado. E realmente vamos ver aonde começaram esses precatórios. Começaram em governos anteriores e terminaram no nosso colo aqui, num ano de muita dificuldade política, todo mundo sabe disso, com a economia do mundo enfrentando dificuldades, e parece que só o Brasil enfrenta dificuldades. Há um contexto enviesado, a gente só vê um lado, e acho que a mobilização dos prefeitos e a maioria que nós obtivemos mostra claramente que isso aí visa o bem da população. Deputado Alencar Santana Braga, nós estamos em meados de novembro, e a medida provisória que instituiu o programa Auxílio Brasil e que vem substituir o Bolsa Família, ela caduca no dia 7 de dezembro. Então, o governo tem aproximadamente 20 dias, 25 dias, para conseguir aprovar a PEC dos precatórios a tempo de garantir recursos para o novo programa, para o novo auxílio. Até porque o relator disse que só concluiria o relatório dele quando houvesse clareza da fonte de recursos. A minha pergunta é: o que a oposição pretende fazer no Senado Federal em relação a essa PEC, acredito, para evitar a aprovação da proposta? Primeiro, que é uma chantagem do governo dizer que, para ter o auxílio, precisa aprovar a PEC do calote. Uma chantagem pura e demonstra incompetência. E dizer que governos não escolhem a quem pagar, ele cumpre decisão judicial. Na época do presidente Lula, pagamos inúmeros precatórios de governos anteriores, mas fizemos o Bolsa Família. Pagamos os precatórios e pagamos o FMI. Pagamos os precatórios e fizemos o ProUni, fizemos mais universidades, o Mais Médio, o Minha Casa Minha Vida, inúmeros programas. Isso é competência e compromisso com o povo brasileiro, coisa que nós não estamos vendo nesse governo, e faz uma chantagem. Termina um programa de 18 anos para criar algo temporário por um ano, quer dizer, as pessoas vão ter dinheiro para o Panetone em dezembro de 2022
mas em janeiro de 2023 não vão ter para o arroz e para o feijão, porque não vai receber o benefício. Olha a crueldade. Um programa eleitoral, eleitoreiro. Esperamos que o Senado tenha mais responsabilidade do que a Câmara, porque o que o governo quer está dizendo o seguinte: olha, você tem um direito para receber o seu 100, mas eu vou pagar em 10 anos. Mas a conta de água, ele não consegue prorrogar o pagamento. A conta de luz, ele não consegue prorrogar o pagamento. O gás do mês que ele precisa comprar, ele não consegue prorrogar o pagamento. Ele tem que pagar na hora, senão ele não tem. A gasolina, que está caríssima, eu vou posto, eu vou abastecer meu carro, daqui a 10 anos eu pago para vocês, pode ser? Vou pagando a minha conta anual durante um ano 10%. Que isso? Aí não existe. Então, é uma PEC da incompetência, PEC do calote, uma chantagem que está sendo feita. Esperamos que o Senado não caia nesse engodo, faça os devidos debates e rejeite a PEC do calote. Deputado Coronel Armando, para a gente terminar a nossa conversa, eu quero ouvir os dois ainda sobre um determinado ponto, que é o seguinte: a inflação anualizada passou dos 10%. O presidente Jair Bolsonaro disse algumas vezes que o valor mínimo do novo auxílio, o Auxílio Brasil, seria de R$400. A pergunta é: a PEC dos precatórios e essa transferência de recursos que está acontecendo, orçamentária, restos do Bolsa Família e tal, isso vai ser suficiente para chegar a esses R$400? Porque pelo decreto que regulamenta o auxílio, o valor não está em R$400. Isso aí caberá à equipe econômica encontrar um encontro. Esse valor é um valor que o governo está trabalhando para chegar nele. Tem dificuldades, é óbvio, nós estamos trabalhando numa situação econômica difícil. Eu queria ressaltar, respondendo anterior, nós não compramos, quando assumiu o governo, um carro zero. Nós compramos um carro quebrado em que a economia já vinha quebrada. Parece que quando alguém fala alguma coisa, parece que nós estávamos recebendo um carro zero, sem problema nenhum, inclusive com um certificado de garantia. Mas olhando para os governos anteriores, nós já recebemos um país onde houve uma péssima gestão, as estatais davam prejuízo, houve um escândalo de corrupção e, a partir dali, nós assumimos para mudar a situação. Só que nós somos o único governo que enfrentou uma pandemia. Nenhum outro governo aqui, senão em 1920, na gripe espanhola, 1918, nós tivemos uma pandemia. Então, a nossa realidade tem que ser comparada ao mundo. E países de primeiro mundo estão tendo dificuldades em atender. O Brasil tem feito a gestão econômica dentro da possibilidade. A crise energética que nós vivemos não foi gerada por nós, ela é recebida por nós. Nós temos uma ex-presidente, foi ministra de Minas e Energia, que mexeu na fórmula de contabilizar a luz, e ainda estamos com essas heranças. Então, assim, é muito fácil fazer a crítica hoje, esquecendo da história que nós recebemos. Eu espero que a gente consiga, assim, atingir R$400, porque a população carente precisa. É para ela que, independente de ser situação ou oposição, nós temos que trabalhar. Eu acho que o governo ele está, nesse momento, na cadeira de ser situação, mas como já teve outros. E se eu estiver do outro lado, se nós tivermos, nós vamos ajudar o Brasil e ajudar a sua população. Então, torcemos isso, é lógico que tem que fazer ajustes, a oposição tem o papel dela, com certeza, mas, antes de tudo, tem que pensar no brasileiro e na sua população. Obrigada, deputado. Deputado Alencar Santana Braga, para a gente encerrar a nossa conversa, em relação à MP 1061, a que instituiu o Auxílio Brasil, qual vai ser o posicionamento, a atitude da oposição? Nós vamos aguardar o relatório ser apresentado, né, logicamente pelo relator. Nós votamos em 2020, queríamos um auxílio de 1.200, a proposta era da oposição. Importante relembrar que o governo queria somente R$200, depois propôs R$300, acabou chegando em R$600. E depois o governo prorrogou, abaixou o valor, as coisas aumentando e o valor abaixou. E ainda no começo do ano patinou. Em vez de ter prorrogado, garantindo um auxílio às pessoas, demorou de dar um novo auxílio. E muita gente passou necessidade, passou fome, diante da insensibilidade e a desumanidade do governo. Nós entendemos que, de fato, as pessoas precisam garantir uma renda, ter uma transferência de governo. É algo que nós defendemos historicamente. Não é à toa que nós criamos o Bolsa Família em 2003, na época do presidente Lula, e que perdurou durante 18 anos, programa reconhecido mundo afora. Lamentavelmente, se acaba sem ter a clareza de onde virá o recurso.
e fazendo essa chantagem. Então, tudo aquilo que for para beneficiar o povo, sem dúvida alguma, o PT e os demais partidos de oposição votarão favorável. Aquilo que for para enganar e tão somente ludibriar a população brasileira, nós não faremos. Ok, deputado, muito obrigada. Eu conversei com os deputados Coronel Armando, do PSL de Santa Catarina, e Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, sobre a aprovação da PEC dos precatórios na Câmara dos Deputados e o que esperar da votação no Senado Federal. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Câmara Debate. Até lá.